Nossa história começa com o investigador John Trent sendo preso numa instituição psiquiátrica. Ele estava completamente insano, mas nem sempre foi assim. Quando o Dr. Wren aparece no quarto do investigador, este lhe conta a história de como as coisas acabaram assim. John Trent sempre foi um excelente investigador. Sua eficiência em resolver casos fez com que ele fosse contratado pela editora de livros Arcane para encontrar o escritor chamado Sutter Kane, que estava desaparecido. Sutter Kane era célebre por suas histórias de terror. O mais curioso é que os livros do autor causavam efeitos adversos em seus leitores, como o fanatismo e a histeria. E com o lançamento do próximo livro chegando, os fãs do escritor estavam ainda mais alucinados. Inclusive um deles simplesmente ataca John Trent numa lanchonete. O homem insano acaba sendo finalizado pela polícia. O desaparecimento de Sutter Kane era um problema enorme considerando que o novo livro estava prestes a ser lançado. Ainda mais problemático era o fato de o autor ainda não ter entregado o final de seu novo livro. Por essa razão era imperativo que John Trent encontrasse o escritor. Ainda assim, John, se mostrando um homem racional e bastante cauteloso, imagina que tudo não passe de uma estratégia de marketing por parte da editora. Seja como for, ele aceita o trabalho, e ele também descobre que aquele sujeito que o atacou antes na lanchonete com um machado era o agente literário de Sutter Kane. Uma das funcionárias da Arcane, chamada Linda Stylers, conta que nos últimos contatos com Kane, o escritor a disse que estava convencido de que sua escrita estava afetando a realidade e não era uma mera ficção. Pensando que poderia ajudar na sua investigação, John Trent começa a ler os livros do escritor. Algum tempo depois ele percebe que as capas dos livros, ao serem juntadas, revelavam uma localização no mapa. Parecia ser uma cidade esquecida, que não estava nos mapas oficiais. De todo jeito, aquilo parecia ser uma pista de onde Sutter Kane poderia estar. Desse modo, John Trent, junto da editora Linda Styler, se dirigem até a cidade localizada próxima ao Maine. Esse é um toque legal porque várias histórias do Stephen King se passam no Maine, e o filme faz várias referências ao Stephen King, assim como outros escritores de terror como H.P. Lovecraft. Já na estrada, John sente-se perdido. O local para onde estavam indo, a cidade chamada Hobbs End, era de fato um mistério. O mais curioso é que tal cidade aparecia nas histórias de Sutter Kane, o que fazia Linda pensar que tal lugar não existia de verdade. Quando cai a noite, Linda assume a direção. E na estrada, que estava um completo breu, ela vê um homem andando sozinho com sua bicicleta. Algo estranho para se ver em um lugar tão isolado, mas não era só isso, porque pouco à frente a editora vê uma senhora assustadora, também passando de bicicleta. Mas logo aquela figura estranha some, deixando Linda na dúvida se o que viu foi algo real ou apenas uma ilusão. Um pouco mais à frente, a motorista acaba se descuidando na direção e então atropela aquela senhora. Ela e John saem para ajudar a mulher, mas estranhamente ela se levanta e vai embora. Seguindo de carro, John e Linda passam por uma ponte e enquanto cruzam aquela passagem, algo no ar parece mudar, como se estivessem entrando em uma outra dimensão ou algo do tipo. Mas é claro que eles não se dão conta disso. A editora e o investigador finalmente chegam a Hobbs End. O lugar parecia uma cidade fantasma e não se via uma alma pelas ruas. Nossos heróis, após algum tempo, chegam neste hotel, o local que Linda reconhece logo de cara, mas não por já ter estado ali, e sim porque aquela construção era idêntica ao terrível hotel retratado nas histórias de Sutter Kane. Quando entram no local, eles são atendidos pela Sra. Pickman, que logo lhes arranja um quarto. A partir deste momento, Linda começa a ficar convencida de que eles estão fazendo parte da história de Kane. A Sra. Pickman, por exemplo, Linda reconheceu como sendo uma personagem do livro que fatiava o marido. Nome apropriado, né? Pickman, porque ela fez picadinho do cara, sacou? Enfim, a ideia de que o trabalho de Sutter Kane não seja apenas ficção é rejeitada por Trent, é claro. Em seu livro, o escritor descreve que Hobbs End é a sede de um mal mais antigo que a própria humanidade e mais amplo que o universo. Na história também era retratada uma igreja imponente que tinha alguma ligação com o mal incompreensível da cidade. E acontece que nossos heróis também encontram a tal igreja e ficam surpresos e temerosos.
Quando estavam ali, eis que aparecem habitantes da cidade raivosos que esbravejam o nome de Kane e pedem para o escritor entregar-lhes alguém. Em seguida vemos um garoto dentro da igreja agindo de maneira estranha. Logo em seguida o próprio Sutter Kane aparece com seu aspecto austero. Ver o escritor causa um frio na espinha dos habitantes e quando cães ferozes aparecem, aquelas pessoas não têm outra opção senão fugir dali. Ao voltarem para o hotel, John continua achando que tudo aquilo seja uma armação e que o que viu foi encenado. Mas Linda diz que não foi. Mais que isso, ela diz que o último livro de Kane falava sobre a destruição do mundo, que seria causada por uma entidade maligna que tomaria conta de tudo, começando pelas crianças. E tudo começava em Hobbs End. Ela diz que precisavam achar o restante do manuscrito para ver como a história acaba, para quem sabe assim saber como combater o mal. O investigador não queria fazer parte dessa loucura e decide ir embora. Mas antes que possa fazer isso, Stiles pega o carro em que vieram e sai sozinha. Andando a pé, John vai parar em um bar onde encontra um habitante da cidade. Ele continua achando que eles são atores, mas o habitante diz que Kane tomou conta da igreja e que o mal que lá reside tinha pegado as crianças e eventualmente também atingiria os adultos. Portanto, o homem aconselha John a sair daquela cidade o quanto antes. Linda vai até a igreja e lá ela vê várias crianças de uma forma demoníaca. Além disso, ela também encontra Sutter Kane escrevendo sua história assustadora. O escritor diz que suas histórias na verdade eram os sussurros de criaturas inomináveis que estavam lhe dando o poder de tornar tudo real. Kane faz com que Linda tenha uma visão de sua história, algo que a deixa em puro estado de horror. Em seguida vemos atrás da cabeça do escritor uma criatura sinistra. Peraí, será que o James Wan chupinhou esse filme para criar Maligno? Caraca, é igualzinho o monstro, brother. Bom, enquanto isso, John, que tinha voltado para o hotel, é surpreendido pelo retorno de Linda. Ela estava em um estado de completa insanidade, repetindo para John não ler o livro. Buscando ajuda, o investigador vai ao andar de baixo onde encontra a Sra. Pickman em uma forma monstruosa, fazendo picadinho de seu marido. Assustado, ele volta para onde Stiles estava, mas John percebe que havia algo muito errado com ela. Quando ela o joga através da porta com uma força descomunal, ele confirma seu pressentimento. Realmente tem algo muito errado com ela. John Trent então decide fugir daquela cidade terrível, mas nas ruas ele vê os habitantes juntos agindo de modo ritualístico, conferindo assim um ar macabro àquela paisagem soturna. No centro do círculo que se formava estava Linda Stiles. Quando se refugia em um bar, John ainda não estava convencido de que tudo aquilo era real, ou talvez ele tivesse medo de admitir, porque admitir seria o mesmo que aceitar o quão horrível aquela realidade é. Mas no bar havia um dos habitantes da cidade que logo pega uma espingarda e com ela atira na própria face. Pelo visto era um fã do Kurt Cobain. Foi mal, galera, o Zé Léo Lins tá impossível hoje. Em seguida, John sai dali e ele mete um soco na cara da Linda e a coloca sobre os ombros para levá-la embora. Sério, brother, foi exatamente isso que aconteceu. O pior é a sonoplastia da cena. Dentro do carro, John tenta sair da cidade e Linda tenta dar uns pegas no John de qualquer jeito, porque é isso que a história de Kane descreve. Assim, o investigador perde o controle do carro e quando encosta, acaba vendo novamente aquela senhora de antes, que andava de bicicleta. Em seguida vemos Linda sair do carro, mas agora ela não estava tão linda. Na verdade, o corpo dela estava contorcido, gerando uma visão tenebrosa. John então entra no carro e tenta fugir sozinho, mas não havia para onde ir. Isso porque, embora o investigador tente ir o mais longe possível da cidade, ele sempre se via voltando para Hobbs End. Eventualmente, John acaba batendo o carro, o que o deixa inconsciente. Quando acorda, ele está na presença de Sutter Kane. O escritor diz que quando todas as pessoas lerem seu último livro, elas não saberão mais separar a realidade da ficção, o que irá abrir as portas para que entidades tão antigas quanto o próprio tempo venham para nosso mundo. Além disso, o vilão diz a John para levar o manuscrito que ele acabou de terminar para ser publicado. Esse era o papel de Trent, segundo Kane. Mais que isso, John Trent só existia por causa de Sutter Kane. O escritor disse que o criou, assim como criou a cidade de Hobbs End, através de suas palavras. John não aceitava que ele não fosse real e que fosse apenas um subproduto da imaginação de um escritor perverso. É revelado que o agente de Sutter Kane só atacou John antes porque sabia que ele seria aquele que, no fim das contas, ajudaria Kane a concretizar seu terrível plano. Ou seja, o agente tentou impedir que o pior acontecesse, mas falhou.
No fim, vemos Sutter Kane rasgando as páginas do tecido da realidade, permitindo a passagem de seres inomináveis para a nossa dimensão. Vemos então o investigador fugindo das criaturas vindas dos confins do abismo de uma outra dimensão. Infelizmente, as criaturas são meio toscas se você olhar hoje em dia. Eu gosto de efeitos práticos, mas esses animatrônicos não ficaram muito bons. Vale destacar também a importância de você sugerir mais do que mostrar nesse tipo de história que lida com coisas incompreensíveis. A partir do momento que você mostra um monstro indescritível, sua mente o entende e não o acha mais tão assustador assim. John acaba atravessando o véu da realidade novamente, mas dessa vez para encontrar o mundo real, aquele que sempre conheceu. Ele joga o manuscrito que Kane lhe deu e segue seu caminho, decidido a deixar toda aquela loucura para trás. Quando chegou em um hotel de beira de estrada, na recepção, alguém lhe deixou o livro que tinha jogado fora. Confuso e irritado, ele pergunta quem deixou aquilo para ele, mas o atendente não sabia dizer. John queima o manuscrito em seguida. Quando buscava voltar para casa, John tem uma visão de Sutter Kane. O escritor manipula a realidade como uma forma de mostrar ao investigador que não havia como fugir daquilo que Kane escreveu. Não importa onde o protagonista fosse ou o que fizesse, Sutter sempre estaria à espreita, manipulando tudo para fazê-lo agir conforme o escritor queria. Quando volta à editora Arcane, John diz ao diretor tudo o que aconteceu, mas ele não acredita em nada, obviamente. O mais estranho é que quando o protagonista menciona Linda Stiles, que aliás ficou em Hobbs End, o diretor replica que nunca conheceu tal moça e que certamente ela não trabalhou na editora Arcane. Fora isso, John Trent descobre que o manuscrito que pensou ter destruído na verdade tinha sido entregue à editora meses atrás pelo próprio Trent, e inclusive o livro já tinha sido publicado. Nosso herói fica em choque ao descobrir que o terrível livro já tinha sido lançado e que uma adaptação cinematográfica estava prestes a estrear. Trent sai pelas ruas com um aspecto de louco e ataca com um machado um dos leitores de Sutter Kane, e foi assim que ele foi parar na cela acolchoada em que está atualmente. Trent termina seu relato dizendo ao Dr. Wrench que aqueles que não forem infectados pela narrativa perversa de Kane serão infectados quando verem o filme. Assim, a humanidade irá caminhar por uma estrada de trevas até sua completa extinção. Uma epidemia estava se alastrando no mundo real e ninguém entendia exatamente o que estava acontecendo. Ainda assim, o Dr. Wrench acha que a hipótese de John é certamente uma completa insanidade. Quando finalmente sai de sua cela, Trent encontra aquele lugar em destroços. No rádio, ele ouve ser dito que uma epidemia de assassinatos tinha se alastrado por todo o mundo. Os infectados cometiam atos violentos e, eventualmente, seus corpos se transformavam em algo monstruoso. Andando pela cidade devastada, John chega a um cinema, onde vê em cartaz a adaptação do livro de Sutter Kane. Ele entra no cinema e quando assiste ao filme, John vê a si mesmo na tela. Ele ri histericamente enquanto assiste ao longa-metragem. E assim acaba o filme. Eu gosto muito do John Carpenter, é um dos meus diretores favoritos, e eu gosto muito da ideia desse filme, a premissa, sabe? E outra coisa, eu tenho a impressão que o jogo Alan Wake se inspirou bastante nesse filme. Conforme eu via A Beira da Loucura, eu percebia muitos elementos que também encontramos no jogo. E enfim, é isso por este vídeo, nos vemos no próximo e tchau!